Cleópatra, o nome já evoca imagens de uma rainha poderosa, glamurosa, uma estrategista brilhante. Ah, e não vamos esquecer aqueles olhos, que diziam ter o poder de mover montanhas. Ou melhor, navios. Milhares deles. Mas por trás das versões hollywoodianas, existiu uma mulher de carne e osso, com suas próprias complexidades. Cleópatra foi a última faraó do Egito Antigo. Era inteligente, ambiciosa e uma verdadeira estrela do rock da política. O mais interessante é que Cleópatra não era egípcia de sangue. Chocante, né? Ela fazia parte da dinastia Ptolomaica, uma família grega que deu um jeitinho no trono após a morte de Alexandre, o Grande. Falar em estar no lugar certo na hora certa, hein? Eles governaram o Egito por séculos, adotando costumes egípcios e se tornando faraós. Mas como essa princesa grega se tornou a rainha do Nilo? Bem, é uma história de ambição, intrigas palacianas e, talvez, uma pitadinha de rivalidade entre irmãos. Pense em Game of Thrones, mas com um figurino bem mais estiloso e exótico. A história de Cleópatra é uma aventura e tanto. Prepare-se! Cleópatra não era exatamente a primeira na linha de sucessão ao trono. Ela tinha irmãos, vários irmãos. E como qualquer pessoa com irmãos sabe, as coisas podem ficar um pouco complicadas. Quando seu pai, Ptolomeu XII, bateu as botas em 51 a Cleópatra e seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, deveriam governar juntos. Uma corregência, como chamavam. Sei, coisa que não ia dar certo. Dividir o poder? Não era o estilo da Cleópatra. Uma luta pelo poder explodiu mais rápido do que se fala cobra. Cleópatra, sendo ambiciosa como era, queria o trono só para ela. Tinha grandes planos para o Egito. E quem precisa de um irmão mais novo para atrapalhar? Forçada a fugir do Egito, Cleópatra se viu em uma situação complicada. Mas essa rainha não era de desistir fácil. Ela precisava de um plano de volta triunfal, e precisava rápido. Entra em cena Júlio César, o homem mais poderoso do mundo romano. Que hora perfeita para dar a volta por cima. Júlio César estava em missão no Egito. Seu rival, Pompeu, tinha acabado de ser assassinado por lá. Que situação, hein? César, sendo sempre prestativo, decidiu se meter nos assuntos egípcios. Sabe como é, uma intervenção romana básica. Cleópatra viu sua chance. Ela tinha que chegar até César. Mas como encontrar o homem mais poderoso do mundo quando seu próprio irmão a mantém em prisão domiciliar? Simples. Você se enrola num tapete e invade os aposentos dele. Pelo menos é o que dizem as más línguas. César, um homem de gostos refinados, ficou caidinho. Cleópatra era linda, inteligente e poliglota. Além disso, ela provavelmente estava impecável depois de passar horas enrolada num tapete. Eles se tornaram aliados e, digamos, amigos muito próximos. Com a ajuda de César, Cleópatra derrotou as forças do irmão e reconquistou o trono. E, bem, digamos que Ptolomeu XIII teve um pequeno acidente no Nilo. Coisas que acontecem, né? Cleópatra, agora a rainha incontestável do Egito, era muito mais do que um rostinho bonito. Era uma política astuta, uma diplomata habilidosa e uma estrategista brilhante. Ela sabia jogar o jogo, e o jogo nesse caso era a política romana. Cleópatra usou seu relacionamento com César para garantir a posição do Egito dentro da República Romana. Ela não deixaria seu reino se tornar mais uma província romana, de jeito nenhum. Cleópatra estava determinada a restaurar o Egito à sua antiga glória. Investiu em infraestrutura, promoveu o comércio e até introduziu novas moedas. Essa sabia das coisas.
Cleópatra não se contentava em apenas governar o Egito. Ela queria ser uma jogadora no cenário mundial e sabia que Roma era o centro do poder. Viajou para lá com César e o filho deles, Cesarião. Nada discreto, né? Os romanos ficaram chocados, para dizer o mínimo. Lá estava aquela rainha estrangeira, vivendo abertamente com César e exibindo o filho. Que audácia! Mas Cleópatra não estava nem aí. Ela era uma rainha e sabia do seu valor. Aproveitou seu tempo em Roma para cultivar relacionamentos com romanos poderosos, encantando-os com sua inteligência e sagacidade. Era uma mestre da diplomacia, usando seu charme e intelecto para garantir alianças e influenciar a política. Cleópatra não era apenas uma rainha, era uma força da natureza. Falava várias línguas, era versada em matemática e filosofia, e uma negociadora nata. Até escreveu livros sobre cosméticos e medicina. Uma verdadeira mulher à frente do seu tempo. As coisas chegaram ao auge na Batalha de Ácio, em 31 a.C. As forças de Otávio se enfrentaram com a frota combinada de Antônio e Cleópatra em uma batalha pelo controle do mundo romano, e digamos que não acabou muito bem para o nosso casal poderoso. Derrotado e enfrentando a captura por Otávio, Antônio se jogou sobre sua própria espada. Cleópatra, sempre a rainha, não seria exibida pelas ruas de Roma acorrentada. Reza a lenda que ela tirou a própria vida, deixando-se ser picada por uma áspide, uma cobra venenosa. Dramático, com certeza. Mas esse era o estilo de Cleópatra. Com sua morte, o Egito caiu sob o domínio romano, pondo fim à dinastia ptolomaica e a séculos de independência egípcia. A cortina se fechou para uma das figuras mais fascinantes e cativantes da história. A história de Cleópatra não terminou com sua morte. Ela se tornou uma lenda, sua história contada e recontada através dos tempos. Ela tem sido tema de inúmeros livros, peças, óperas e filmes, cada um reimaginando sua vida e amores. Da rainha trágica de Shakespeare à faraó glamurosa de Elizabeth Taylor, Cleópatra continua a nos fascinar e inspirar. Ela é um símbolo de poder, inteligência, ambição e, claro, amor. Sua história é um lembrete de que mesmo em um mundo dominado por homens, as mulheres podem chegar ao topo. Mas é importante lembrar que Cleópatra foi um produto de seu tempo. Ela era a governante de um reino vasto e rico, e suas ações eram movidas pelo desejo de proteger seu poder e legado. A história de Cleópatra continua a ecoar em nós até hoje, inspirando gerações. Ela foi uma mulher que desafiou expectativas e o status quo de sua época. Foi rainha, mãe, amante e líder, desempenhando múltiplos papéis com maestria. Uma figura complexa e contraditória, tão implacável quanto compassiva, ambiciosa e apaixonada por seu povo. O legado de Cleópatra é um lembrete de que a história não se trata apenas de datas e batalhas, mas de pessoas reais. Pessoas com falhas, ambições e desejos profundos. Pessoas que amaram, perderam e deixaram uma marca inegável no mundo. Cleópatra não era perfeita, mas era extraordinária. Podia ser implacável, manipuladora e faminta por poder, mas também era humana e inteligente, charmosa e uma governante habilidosa que realmente se importava com seu povo e seu futuro. Então, da próxima vez que você ouvir o nome Cleópatra, lembre-se da mulher, não apenas do mito que a cerca. Lembre-se da rainha que desafiou um império, da amante que conquistou generais e da lenda que continua a nos fascinar séculos depois de sua morte. A história de Cleópatra pode ter terminado, mas seu legado viverá para sempre em nossos corações e mentes.